No ar. Focalizando com Alex Alves. Olá, está começando o Focalizando de hoje, com as imagens do nosso arquivo, direto da Assembleia de Deus, Congregação Bet Shalom. Pastor Geraldo Júnior, saudoso Pastor Geraldinho, em vida, ao lado da missionária Neuri. Missionária Neuri que nos deixou, partiu para a glória também. É uma história que só Deus mesmo que sabe todas as coisas. O homem não entende. Há exatamente cerca de mais de 4 anos atrás, Pastor Geraldo Júnior, como você vai vendo nessas imagens, foi empossado na congregação Bet Shalom da Assembleia de Deus IAD. Ele deixou a estrela da manhã e ao lado da missionária Neuri assumiram a Bet Shalom. Em uma viagem no retorno de Teresina, Pastor Geraldo Júnior se envolveu em um acidente e veio a óbito. Partiu para a glória. De lá para cá, a sua esposa, irmã Neuri, missionária Neuri, muito querida de todos, sofreu muito, enfrentou dificuldades com a perca do esposo tão querido, tão amado por irmã Neuri. E nesses mais de 4 anos, ela nunca conseguiu esquecer. A gente observa na página, na rede social do Facebook, ainda a foto do esposo do saudoso Geraldo Júnior. O corpo da irmã Neuri está sendo velado durante todo o dia de hoje na Bet Shalom, na igreja onde o seu esposo, saudoso Geraldo Júnior, Geraldinho, foi pastor. Diga-se de passagem, um grande pastor, com o legado que deixou no estado do Maranhão e principalmente na cidade de Imperatriz. Geraldo Júnior é incomparável. Até hoje, a Bet Shalom, o povo de Imperatriz, sente muita falta de Geraldo Júnior. E agora partiu também para a glória a sua esposa, a irmã Neuri. Você vai vendo nessas imagens do arquivo Focalizando a posse do saudoso pastor Geraldo Júnior na Assembleia de Deus, Congregação Bet Shalom. Nós congregamos com o pastor Geraldinho e com a missionária Neuri na estrela da manhã, e realmente são pessoas da melhor qualidade. Irmã Neuri, carismática, sempre com uma palavra amiga. A última vez que nós conversamos com a irmã Neuri foi antes da viagem de Camboriú. Pastor Geraldinho, saudoso pastor Geraldinho, tinha uma caravana, desde a época, caravana para Camboriú. E realmente centenas de pessoas participavam dessa viagem missionária para Gideões com o pastor Geraldinho e a irmã Neuri. Depois da partida do pastor Geraldinho, a irmã Neuri deu continuidade a essa caravana que era realmente muito querida pelo saudoso pastor Geraldo Júnior. A irmã Neuri deu continuidade até também para ter uma renda extra, já que é difícil a sobrevivência de uma viúva, e ela estava dando continuidade a essa caravana. A última vez que ela conversou com a nossa pessoa foi exatamente antes dessa viagem. Foi uma viagem para ela muito difícil, já que o país enfrenta uma crise financeira e, em virtude disso, o número de passagens esse ano reduziu muito.
ela também lamentava que antes ela tinha um apoio maior, exatamente de alguns irmãos que participavam todos os anos com ela dessa caravana, mas em virtude de uma outra caravana que chegou, ela teve dificuldades até para oferecer as passagens para essas pessoas, em virtude da outra caravana que também se instalou na Beth Shalom. E em virtude disso, a irmã Neuri, a gente observou um sofrimento nessa última viagem. Parecia já ser a última viagem dela, ela não aguentava mais. A gente observava ela clamando por socorro, algo nesse sentido. Nessa última viagem foi uma viagem, nós acompanhamos uma viagem com dificuldades, que ela foi para Camboriú, em virtude dessa crise, e uma outra caravana também que formada da mesma congregação, a irmã Neuri continuou congregando na Beth Shalom, e na Beth Shalom existia uma outra caravana também. E isso ela nos relatou, ainda em vida, que enfrentou dificuldades. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus acolheu e partiu para a glória, livrando desse sofrimento. Temos que se alegrar com a colheita, com a partida do justo. O céu está em festa, porque durante muito tempo a irmã Neuri se manteve firme, conforme diz a palavra do Senhor. Ela entendeu, ela conseguiu superar o momento da perca do seu esposo, pastor Geraldo Júnior, saudoso Geraldinho. E a Beth Shalom acolheu essa mulher, continuou dando todo o apoio com muito carinho. Queremos reconhecer o carinho que a irmã Neuri, a missionária Neuri, tinha pela congregação Beth Shalom. Fernando do Monte acompanhou essa história. Há diversas pessoas que acompanharam desde o momento em vida o pastor Geraldo Júnior com a irmã Neuri. E hoje uma grande perca, não só na congregação Beth Shalom, mas para a Assembleia de Deus de Imperatriz, para o povo que conviveu e sabia quem era a irmã Neuri, a grandeza de pessoa que ela tinha. Você vai vendo imagens do arquivo focalizando, nós que acompanhamos o pastor Geraldo Júnior em vida durante muito tempo, na tarde de adoração, exatamente no templo central. A tarde de adoração nunca conseguiu ser mais aquela tarde que era quando tinha o pastor Geraldo Júnior, o saudoso pastor Geraldo Júnior. Acompanhamos da estrela da manhã, que ele fazia aquelas tardes de adoração junto com a irmã Neuri, e na Beth Shalom. E essa perca causou grandes transtornos, e assim Deus achou melhor também colher a irmã Neuri. É uma história realmente impressionante, uma história que a gente analisando aqui, através das imagens, primeiro Deus escolheu o saudoso pastor Geraldo Júnior, e aí a irmã Neuri agora está partindo também para os braços do Pai. É algo realmente muito forte, espiritual, e que era a vontade dela de permanecer mais tempo com o esposo. Um amor muito grande entre esse casal, a união. Um casal que era verdadeiramente um exemplo para todos nós, membros e congregados, que fazemos hoje a Assembleia de Deus de Imperatriz e a AD, através da Convenção Comadésima. Um exemplo que deve ser seguido por muitos. Irmã Neuri continuou se mantendo firme no Evangelho,
mesmo com a perca do esposo. Imagens da posse, do arquivo, focalizando. Momento realmente de muita dificuldade, é um momento difícil para nós que convivemos. Passamos muito tempo juntos, tanto com o saudoso pastor Geraldo Júnior, como também com a irmã Neuri. E temos conhecimento de quem eram essas pessoas. E agora a irmã Neuri partindo para a glória. Vamos acompanhar esses momentos para a gente lembrar dessa boa imagem que nos deixou a missionária Neuri Macedo. Esta menina linda chama-se Neuri, carinhosamente. Esse menino bonito, olha para eles, meu filho, chama-se Gustavo. E essa menina linda chama-se Tamires. São meus filhos. E essa é minha amada mulher valente. Só em me suportar já é muita coisa. Mas além disso, ela ora por mim. E como ora, guerreia por mim. A Beth Shalom foi assim exatamente a posse dele, que até hoje a igreja sente muita falta. É notada a falta que faz esse casal. A irmã Neuri, que partiu agora recentemente, e o seu esposo, o saudoso Geraldinho. Muita força aí para todos, membros e congregados da Assembleia de Deus, Congregação Beth Shalom. Povo carismático, um povo que realmente merece algo muito bom, né? Merece um pastor realmente que possa estar cuidando das ovelhas. Nosso reconhecimento a essa congregação Beth Shalom pela sua força, pela sua fé. Uma das maiores potências da Assembleia de Deus de Imperatriz é exatamente a Beth Shalom. E é notada a falta que faz Geraldo Júnior. Nós que acompanhamos o Focalizando, que acompanhou, onde o pastor Geraldo Júnior estava ministrando a palavra com o Espírito Santo de Deus. Pessoas de outras partes das regiões, de outras igrejas, vinham participar. Nós acompanhamos também a história do ministro de Deus, um dos grandes anjos desse estado, saudoso Geraldo Júnior, ao lado da irmã Neuri, na congregação Estrela da Manhã, na Assembleia de Deus, congregação Estrela da Manhã. Você vai vendo exatamente as imagens, como ele ia buscar as almas. Era assim exatamente, ao lado da irmã Neuri, pastor Geraldo Júnior, ia buscar as almas conversando. O Espírito Santo orientava exatamente a direção certa e ele ia ali exatamente nos bancos, conversava para convencer as pessoas. Não tem comparação. Deus não faz ninguém igual. Nós sabemos que não tem ninguém perfeito. Mas a unção que a gente observava na vida pastor Geraldo Júnior com a irmã Neuri era algo realmente muito forte. Por isso essa saudade grande até hoje. Por isso a irmã Neuri teve muitas dificuldades para conviver sem Geraldo Júnior.
Imagens do arquivo Focalizando, quando a nossa equipe acompanhou o pastor Geraldo Júnior na Estrela da Manhã. Deus nos levantou para isso, para ao lado desses anjos do Senhor, nós levarmos o Evangelho até a sua casa através das lentes do Focalizando. Foi assim nessa época, já tem praticamente 5 anos essa gravação, eu acho que até um pouco mais. Nós já registrávamos, já tinha esse trabalho. Logo após, com a partida do Geraldo Júnior, a nossa equipe do Focalizando iniciou as transmissões, as gravações com o pastor Clebson Bandeira, que hoje é um dos pregadores de Camboriú. Um pequeno trabalho que não tinha ainda a conotação que tem hoje. Deus nos levantou também para iniciar aquele trabalho na parte da comunicação, das transmissões pela TV. Foi exatamente o Focalizando que iniciou aquele trabalho na TV do pastor Clebson Bandeira, ainda na quarta de adoração da Monte Tabor. Parabenizamos aqui dessa oportunidade também o trabalho, o chamado de Deus na vida do pastor Clebson Bandeira. Deus tem nos colocado ao lado desses anjos de Deus dessa terra. Foi assim na época do pastor Geraldo Júnior, a equipe do Focalizando que gravava as tardes de adoração, exibia ainda na TV Diário, depois Record News. E assim também fizemos no ministério do pastor Clebson Bandeira e outros pastores que Deus tem nos levantado para realizar esse trabalho. Imagens do pastor Geraldo Júnior em vida com a irmã Neuri na Estrela da Manhã, congregação Estrela da Manhã. Irmã Neuri que nos deixou e seu corpo está sendo velado na Assembleia de Deus, congregação Bet Shalom. Você que conheceu, você que tem um carinho, que tinha aquele carinho, a consideração por esse casal, Geraldo Júnior, pastor Geraldo Júnior, que já partiu há mais de 4 anos, e pela irmã Neuri, você pode visitar hoje na congregação Bet Shalom. A gente observava exatamente nessas imagens de arquivo a felicidade que tinha a irmã Neuri, era completa ao lado do saudoso pastor Geraldo Júnior. E depois da partida, realmente ficou algo muito difícil para continuar a vida, mas com muita força ela permaneceu até a partida para a glória. Eu sei que a vontade da irmã Neuri em vida era de reencontrar pelo menos mais uma vez o pastor Geraldo Júnior, seu amado. Uma história impressionante, uma história muito forte desse casal. Isso é amor verdadeiro. Irmã Neuri permaneceu mesmo ainda numa idade ainda estável, permaneceu segurando com aquele amor por quem foi e quem representou em sua vida o pastor Geraldo Júnior. Acompanhe algumas imagens do nosso arquivo na congregação Estrela da Manhã, que também sente muito a perca da missionária Neuri. Yeah.
nome da Focalizando Produções, nossos profundos sentimentos, a família enlutada, a irmã Damares, irmã da irmã Neuri, a seus filhos, Gustavo e Tamires, estavam fazendo faculdade fora, tanto o Gustavo como a Tamires. A irmã Neuri estava vivendo sozinha em virtude de pensar no futuro dos filhos. Os filhos estavam fazendo faculdade fora. Gustavo e Tamires, nossos profundos sentimentos a vocês e a toda a família da irmã Neuri. Congregação Estrela da Manhã também, hoje pastoreada pelo pastor Luiz Dias, um grande pastor. A igreja muito feliz o anjo de Deus que Deus enviou para a congregação Estrela da Manhã, o pastor Luiz Dias e a missionária Iris. Grande homem de Deus, pastor Luiz Dias. Esse é um momento difícil para a Assembleia de Deus de Imperatriz, onde a irmã Neuri foi muito amada, principalmente pela Beth Shalom, onde congregava, e também pela Estrela da Manhã, que um dos pastores que marcou a história da Estrela da Manhã foi exatamente o saudoso Geraldinho. A história da Beth Shalom e também da Estrela da Manhã vai ficar exatamente para muito tempo, né? Essa marca do Espírito Santo espiritual que deixou Geraldo Júnior e a irmã Neuri. Queremos reconhecer todos os irmãos, membros, obreiros e congregados, tanto da Estrela da Manhã como também da Beth Shalom, que continuaram, mesmo com a perca, com a partida de Geraldo Júnior, com esse carinho, com esse amor, cuidando bem da missionária Neuri. Cada membro, congregado da Beth Shalom, do mais simples, as irmãs do círculo de oração, onde a irmã Neuri relatou, em vida ainda, para o Focalizando, que se sentia muito amada, por isso não ia deixar a Beth Shalom. Mesmo com algumas mudanças de pastores, a irmã Neuri nos falou em vida: Alex, nós vamos continuar na Beth Shalom por o amor que essa igreja depositou até hoje por minha pessoa e pelo pastor Geraldo Júnior em vida, meu esposo. A irmã Neuri relatou. E ela continuou na Beth Shalom mesmo com algumas dificuldades, mas pelo amor que teve daquela congregação, dos membros e congregados, continuou fazendo o seu trabalho, continuou a sua vida, mostrando assim que vale a pena continuar nos caminhos do Senhor, não importa o que aconteça, o que deixou de acontecer, o que passou ou deixou de passar. A irmã Neuri é um exemplo que combateu o bom combate e guardou a fé. E aí o Senhor levou da melhor forma possível, na maior tranquilidade, dando tempo para todos os irmãos, todos os familiares entender a situação, que assim foi a vontade do Senhor. Ela estava na UTI, passou alguns dias na UTI. Deus poderia fazer um milagre, como já fez na vida de milhares de pessoas, mas assim o Senhor resolveu fazer. Colher a sua filha amada, que tanto sofreu com a perca do seu esposo, pastor Geraldo Júnior. É uma história que realmente muito diferente, que é um exemplo de Deus vivo nessa terra. A partida primeiro de Geraldo Júnior, há cerca de 4 anos, pastor Geraldo Júnior partiu para a glória, e aí permaneceu a sua esposa, a missionária Neuri, em vida, lutou, continuou sua vida, e agora o Senhor acolheu.
De repente, o desejo era muito forte da irmã Neuri de ter uma nova oportunidade de rever Geraldo Júnior. E Deus acaba atendendo o desejo dos nossos corações e acaba honrando se a pessoa está com aquela fé e poupando o sofrimento. Só Deus sabe o que a irmã Neuri passou. Só Deus sabe o sentimento que ela tinha todos os dias com a falta do esposo. Mas pela fé ela venceu e esperou exatamente o momento da partida, da acolhida. Foi tudo preparado pelo Senhor para levar ela até a glória. E assim cada um de nós temos que permanecer na fé, não fazer nada de errado e se manter até o dia da colheita, até o dia da partida, para se encontrar aos braços do Pai. Põe as mãos no coração e diga: Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor.